Boa noite, alunos. Tudo bom? Aqui é o professor Pablo. Estamos aqui para mais uma aula de patologia geral sobre inflamação aguda e crônica. Essa aula é uma aula muito importante, como todas as outras, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, mas essa aula de inflamação aguda e crônica, ela nos dá um entendimento melhor de como o nosso corpo reage aos processos patológicos, ok? E dentro desses dois tipos de inflamação, vamos compreender o mecanismo de ação, né, do nosso corpo para poder promover defesa e como o nosso corpo reage às substâncias produzidas por esses patógenos, ok? Então, vamos ter muita atenção, porque esse mecanismo de inflamação aguda e crônica, ele vai estar presente durante toda a sua função e profissão como profissional da área da saúde, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, sobre a definição de inflamação, uma resposta complexa a um estímulo nocivo, ocorre em tecidos vascularizados, envolve o recrutamento e ativação de várias proteínas plasmáticas e células. Depende de mediadores químicos. Então, a inflamação, ela envolve todos esses fenômenos e fatores no corpo humano. Então, é uma resposta muito complexa. Então, muitos nomes que eu irei falar aqui são nomes complexos que vocês têm que entender todo esse processo. Tudo bem? Breve histórico sobre a inflamação, como eu gosto de enfatizar nas minhas aulas, ok? Essa interação, né, da inflamação, ela já foi descrita por Cornélio Celsus de 30 a 50 anos antes de Cristo, tá? E ele desenhou os sinais cardeais da inflamação. Esses sinais cardeais da inflamação, elaborado por Cornélio Celsus há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, ele é presente até hoje nos livros de imunologia, de patologia ou de qualquer outro livro relacionado a doenças humanas, ok? Olha, para vocês terem ideia, ele descreveu aqui esses sinais cardeais, são características que eles observaram, que ele observava durante esse tempo que ele viveu. Então, ele designou a nomenclatura de tumor como o primeiro sinal cardial, né? Lembrando que tumor é uma lesão, tá? Que pode ser uma lesão extrusiva, ou seja, com aquela ferida aberta, ou não, tá? Ele designou a segunda terminologia de sinal cardial, rubor, que é aquela hiperemia que nós já falamos nas aulas passadas, aquela vermelhidão. O calor, né, que é o local que fica quente. Esse calor, já falei para vocês, ele pode ser localizado ou sistêmico. Quando é sistêmico, nós chamamos de febre. A dor, que é um sinal importantíssimo dentro da inflamação, né? Tem que ter dor para ser inflamação. E, posteriormente a essas quatro características, tá? Somente no ano 131 a 200 depois de Cristo, Galeno ele designou a quinta terminologia do sinal cardial, que é a impotência funcional ou perda da função. Se esses quatro sinais cardeais não forem tratados, o quinto sinal cardial vai ser inevitável, que é a impotência ou a perda da função. Então, nós temos 5 sinais cardeais que caracterizam a inflamação: tumor, rubor, calor, dor e a perda da função. Tudo bem? Aqui são um esqueminha mostrando, né, todos esses sinais cardeais, né, que eu acabei de citar para vocês. Tá? Aqui a dor, aqui o calor,
tá? Que é a perda da função. Desculpa, dor aqui com a perda da função, tá? Que é a perda da função aqui, desculpa. Tudo bem? Aqui temos aqui um esqueminha mostrando cada um desses sinais cardeais e o que ocorre, tá? Para gerar esses sinais cardeais a nível vascular, ok? Então temos aqui ó, o calor. Para gerar o calor, como se comportam os vasos? Ó? Os vasos sofrem vasodilatação, que é aquele aumento do calibre, né, do diâmetro do vaso, devido ao aumento do metabolismo celular. Como que esse metabolismo celular ocorre para ele aumentar? Devido ao estímulo patogênico, né? Do estímulo daquele organismo ou daquela substância que estimulou a célula a aumentar o seu metabolismo, consequentemente, ele realiza uma vasodilatação. O rubor está intimamente também, né, que é a vermelhidão, a hiperemia, nós falamos isso nas aulas passadas, né, que é devido também a essa vasodilatação. Tem uma vasodilatação, vai fazer com que chegue mais sangue. O aporte sanguíneo fica bem mais aumentado no local, ok? E fica ruborizado, né? Hiperemiado. O terceiro sinal aqui, né? O tumor que eu falei para vocês também está intimamente ligado à vasodilatação, porém, ó, associado ao extravasamento do fluido. Lembra do edema que o professor Pablo falou lá em distúrbios circulatórios? Então, vai gerar edema devido à alta permeabilidade dos vasos, pode ter influxo celular, quimiotaxia, todos esses fenômenos para gerar o tumor. E a dor, né, que é um fenômeno muito bioquímico, importantíssimo dentro da inflamação, tá? Ele ocorre devido à liberação de mediadores químicos que afetam as terminações nervosas, tá? Irei falar de alguns desses mediadores químicos na nossa aula, que são mediadores importantíssimos, aonde os medicamentos atuam, né? Que nós conhecemos como analgésicos, ok? Então vamos conhecer um pouco sobre esses mediadores químicos também nessa aula, né? E aqui com a colaboração, né? Efetuando todos esses sinais cardeais, vai haver, né, no final, a perda da função. Continuando o nosso histórico, né? Julius Corin, ele observando ao microscópio, ele fez as primeiras descrições de alterações vasculares inflamatórias na língua de rãs e no mesentério desses animais, tá? Então ele já começou a observar, Julius Corin, lá no século XIX, no final do século XIX, alterações vasculares. Que alterações vasculares são essas? Vasoconstricção e principalmente vasodilatação em vasos sanguíneos desse espécime onde ele atuou trabalhando na pesquisa dele, que era a língua de rãs, e no mesentério desses animais. Ok? Então foi uma contribuição muito importante para o estudo da inflamação. Em 1882, L. Metcalf descreveu o processo de fagocitose, um processo que eu já falei para vocês na aula de anatomia. Vou enfatizar novamente na aula aqui, né, de patologia. Então, só para lembrar, a fagocitose é realizada por macrófagos e por neutrófilos, tá? Para realizar o quê? O englobamento de partículas estranhas, ok? Então, em 1882, olha só, esse cientista e pesquisador, L. Metcalf, descreveu esse processo importantíssimo dentro da imunologia, que é o processo de fagocitose. Ok? Sir Lewis Thomas introduziu o conceito de mediadores químicos através da observação da ação local da histamina nas reações inflamatórias. Olha só, esse pesquisador contribuiu uma contribuição imensa para dentro da aula, para a ciência, né? Que no caso é imunologia e patologia humana, com o conhecimento da histamina,
Falei também dela na aula de anatomia, quando falei de tecido conjuntivo. Falei que lá no tecido conjuntivo nós temos o mastócito, né? Que é uma célula residente do tecido conjuntivo, aonde ele possui grânulos de heparina e histamina, tá? Lembrando que a histamina, ele é um vasodilatador, ele atua para aumentar o calibre dos vasos, ok? Então, é um fator, é um mediador químico muito importante, aonde esse pesquisador também contribuiu com esse achado. Dentro da inflamação, nós temos diversos fatores que levam à inflamação, ok? Então, temos fenômenos irritativos com as causas, ó, agentes biológicos, bactérias, fungos, protozoários, vírus, né, os micro-organismos em geral. Né? Temos outros fatores para gerar inflamação, agentes químicos, temos drogas aqui, como a aspirina, entre outras drogas, temos drogas lícitas e ilícitas, que entram dentro desses grupos químicos para gerar inflamação. Reações imunológicas, hepatite autoimune, lúpus eritematoso, que são doenças ocasionadas por uma exacerbação do nosso sistema imunológico, ou seja, um aumento exagerado desse nosso sistema imunológico que acaba não reconhecendo o nosso tecido como próprio e ele começa a atacar, tá bom? Gerando uma inflamação. Pode ser local ou sistêmica. Temos agentes físicos, como queimadura solar, traumatismo, fraturas, cálculos. Todos esses fatores geram, né, inflamações. Temos as necroses, que é a morte celular. Lembra que eu falei na última aula sobre morte celular? Falei que toda necrose, toda morte celular por necrose, ela vem acompanhada por inflamação. Lembra que eu falei para diferenciar da apoptose? A apoptose não tinha inflamação. Ela não é uma morte celular sem inflamação, a apoptose. A necrose não. A necrose sempre vem acompanhada por inflamação. Aí tem os exemplos aqui de necrose, né? Infarto do miocárdio, necrose em geral, de etiologia, de diversas causas, né? Aí temos aqui o exemplo das hepatites virais, tudo bem? Aí uma pergunta aqui, já tem a resposta embaixo, né? Mas aqui, o que aconteceria se o homem não tivesse respostas protetoras da inflamação? Aí a resposta está aqui em azulzinho, né? As infecções evoluiriam sem controle, as queimaduras não cicatrizariam e as feridas permaneceriam abertas, ulceradas. Olha só. Então, a inflamação, meus queridos, ele é importante. Aqueles sinais cardeais que eu mostrei para vocês nos primeiros slides, ele é importantíssimo para a proteção do corpo humano. Ah, professor, mas sentir dor não é bom. Não é bom. Mas a dor, ele está indicando que você tem algo errado no seu corpo. Ok? Estou com uma dor de dente. Ah, então está indicando que você tem algo no seu dente. Tem uma cárie, uma inflamação ali. Ok? Estou sentindo uma dor estomacal. Opa, tem algo errado com o seu estômago. Olha só como é importante, tá? Esses sinais cardeais. Ah, estou com um pelo inflamado no meu antebraço e o local está quente. Opa, sinal cardial, calor. Aí você olha, o local está hiperemiado. Outro sinal cardial, vermelho, né? Que é o rubor. Então, esses sinais cardeais, a inflamação, ela é importante para o entendimento e o conhecimento das patologias e é uma defesa do nosso corpo. São estratégias do nosso corpo para proteção. Ok? Só para vocês terem uma ideia, o calor, por exemplo, quando nós geramos a febre, é algo que está errado no nosso corpo. Tem algum micro-organismo ali, né, que entrou no nosso corpo. Mediadores químicos vão mandar mensagem para o nosso hipotálamo. Nosso hipotálamo devolve essa mensagem para aumentar a temperatura corporal. Por quê? Porque as altas temperaturas elas favorecem a desnaturação de proteína. Proteína é presente em todos os organismos.
principalmente nos micro-organismos, hein? Faz parte das bactérias, dos vírus, tá? Então, acima de 40 graus Celsius, essas proteínas elas começam a ficar mais lentas e até desnaturar, são destruídas. Então, olha a estratégia do corpo humano para isso. Só que qual é o problema da temperatura subir, né, 40 graus Celsius? Além dos micro-organismos sofrerem essa desnaturação, as proteínas deles, nós temos também proteínas. Então, nós podemos acabar sendo lesionados, acometidos por esse problema da temperatura ficar muito elevada. Por isso que nós tomamos qual medicamento? Um antitérmico, para poder diminuir, né, a temperatura e nós não sermos afetados. E temos que buscar qual é, o agente causador dessa febre. Olha só que legal. Tá bom? Temos aqui, preste bem atenção nessa classificação, tá? A resposta inflamatória envolve vários constituintes do corpo humano. Por isso que eu falei que é uma resposta complexa, tá? Então, ela envolve o tecido conjuntivo, como eu já citei agora há pouco, tá? Ah, professor, o tecido conjuntivo, poxa, o senhor deu uma aula só de tecido conjuntivo, tem várias coisas. Essas várias coisas que o senhor falou lá, vai estar envolvido na inflamação? Sim. Tudo aquilo lá, as células que estão presentes no tecido conjuntivo, ok? As fibras que fazem parte lá. Lembra? Vamos lembrar da aula de tecido conjuntivo. Lá no sangue, nós temos a parte líquida, o plasma. Olha só, vai ter constituintes importantíssimos no plasma que vão estar envolvidos na inflamação. Células circulantes no sangue vão estar envolvidas na inflamação. O próprio vaso sanguíneo, gente. Eu vou falar muito de permeabilidade, de endotélio. Lembra? Por isso que eu chamei a atenção nas últimas aulas. Grave essa palavra. O que é o endotélio? Né? O que é permeabilidade? Vou falar muito aqui. Tá? Então, está envolvido também. E está aqui os constituintes celulares e extracelulares do tecido conjuntivos, fazendo parte dessa resposta inflamatória. Ok? As células da reação inflamatória. Vamos ver quem são essas células. Ok? Lá no sangue e no tecido conjuntivo, temos células que estão envolvidas na inflamação. Então, dentro do sangue, nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, chamados de polimorfonucleares. Ah, professor, o senhor falou disso lá na aula de tecido conjuntivo. Falei. Quem são esses polimorfonucleares? São os neutrófilos, tá? São os basófilos, tudo bem? Os eosinófilos. Todos eles são os leucócitos lá, chamados de polimorfonucleares. Quando tem esse nome, poli, quer dizer vários, morfo, de forma, nucleares de núcleo. Várias formas de núcleo. Então, eu tenho todas essas células que eu acabei de citar para vocês lá no sangue. Neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Tudo bem? Temos também no sangue essas duas células aqui, os monócitos e os linfócitos. Gente, já grave aqui, tá? Só para relembrar, já falei isso lá na aula de tecido conjuntivo. Vocês têm que lembrar isso aí, tá? Os monócitos dentro do sangue, né? Tem esse nomezinho. Quando ele sai do sangue e vai para o tecido conjuntivo, ele muda de nome, ó. Vamos lembrar. Quando o monócito sai da corrente sanguínea, vai para o tecido conjuntivo, ele passa a se chamar macrófago. Então, o monócito dentro do sangue sai, passa a se chamar macrófago. E o linfócito, que é outro glóbulo branco importantíssimo dentro do sangue, ele também sai, tá, para o tecido conjuntivo. Só que nós temos dois tipos de linfócitos. Linfócitos T, de tatu, linfócito T, e o linfócito B, B de bola, tá? O linfócito que é o B, né? Falei que é o B de bola. Quando ele sai do sangue e vai para o tecido conjuntivo, ele muda o nome dele. Ele muda um pouco a morfologia dele. Ele passa a se chamar essa célula aqui, ó, plasmócitos, tá? Os plasmócitos, lembra daquela aulinha de tecido conjuntivo? Eu falei que já existiam lá no tecido conjuntivo.
são chamados de plasmócitos residentes. Mas eu posso recrutar do sangue linfócito B para virar plasmócito também. Então, são os plasmócitos secundários que chegam ali, tá? Que eram os linfócitos B. Lá no sangue, o plasmócito B, ele produz, secreta anticorpos. Se lá na corrente sanguínea ele secreta anticorpos, lá no tecido conjuntivo, quando ele vira plasmócito, ele também vai liberar e produzir anticorpos. Tá bom? Ah, professor, e o linfócito T? Quando ele vai para o tecido conjuntivo, ele sai do sangue, vai para o tecido conjuntivo, ele muda de nome? Não, ele continua linfócito T também. Tá? Não muda o nome. Outras células importantíssimas, como eu falei, ó, são aquelas presentes no tecido conjuntivo, chamadas de células mesenquimais. Então, temos os fibroblastos, já falei dessa célula para vocês. Essa célula, ela que sintetiza aquelas fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares presentes no tecido conjuntivo. Tá? Temos o endotélio, né, fazendo parte dos capilares endoteliais. Lembrando que o endotélio é uma camada de tecido epitelial. Ok? Então, ele faz parte do tecido epitelial. Ok? Ele é um tecido de revestimento, o endotélio. Então, ele está envolvido aí na reação inflamatória. E as células do sistema retículo histiocitário, que é aquele mastócito que o tio Pablo falou para vocês. Né? Eu falei que lá no tecido conjuntivo, eu tinha uma célula que dentro dela tinha grânulos de heparina e histamina. Tá? O nome dela é mastócito. E temos o eosinófilo, que também tem esses grânulos de histamina e heparina. Só que lá no sangue. Ok? Aqui só para vocês terem uma ideia, um esquema mostrando um vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo. Primeiramente, ó, desculpem, só para vocês terem uma ideia, essas células aqui achatadinha, que eu estou mostrando aqui com o cursor, né, do mouse, ó, tem aqui desse lado, tem lá em cima também, eles que forram, ou seja, que formam a parede interna dos vasos sanguíneos. Eu já mostrei na aula de anatomia para vocês quem são essas células. Aqui o nome dela aqui, ó, endotélio. Grave esse nome, pelo amor de Deus, que eu falei que vai ser muito importante dentro da nossa aula. Então, o endotélio é aquele epitélio de revestimento, ó. Olha aqui que bonitinho, ó. Formando células que nós chamamos justaposta. O que são células justapostas, professor? Células que ficam, ó, coladinha, ó, aderida, lado a lado, firmemente, ó, uma a outra. Ó, ó, ó. Lindo. Beleza? Então, o endotélio está aqui. Aí formei o tubinho capilar sanguíneo ou vaso sanguíneo. Lá dentro eu tenho sangue com plasma, né? Glóbulos vermelhos, que não está na imagem aqui, e os glóbulos brancos, que vão estar envolvidos na inflamação. Eu tenho aqui, ó, um neutrófilo, que é um leucócito polimórfico nuclear, está aqui. Eu tenho um linfócito, aqui não tem como diferenciar se é B ou T, tá? Eu tenho que usar marcadores para diferenciar. Eu tenho um monócito, que é aquela célula que eu falei que quando eu saio, ela sai daqui de dentro, vem para cá, para o tecido conjuntivo, se transforma nessa aqui, ó, macrófago. Ó, eu tenho um monócito, sai do vaso sanguíneo, vai para o tecido conjuntivo, se transforma em macrófago. Tá bom? Eu tenho eosinófilos dentro do sangue, eu tenho basófilos dentro do sangue. Tá bom? Lá no tecido conjuntivo, já falei que tem um macrófago, tem um fibroblasto, que vai produzir as fibras, está aqui embaixo, ó, fibras colágenas, elásticas, os proteoglicanos, que são mucopolissacarídeos. Tá? Eu tenho mastócitos lá no tecido conjuntivo, ó, cheio de granulozinhos. Cada esfera dessa aqui está indicando que eles têm aqueles mediadores químicos de heparina e histamina dentro deles. Olha só. Todas essas estruturas celulares, proteicas, de fibras, estão envolvidas na inflamação. Tá, gente? É uma situação coordenada do corpo humano, utilizando todos esses componentes. Ok? E agora, uma questão importantíssima dentro da inflamação, são reconhecidos dois tipos de inflamação. Uma é chamada de inflamação aguda e outra de inflamação crônica. Vamos ver a diferença entre eles, que é a nossa aula, né? A maior parte da nossa aula vai ser em cima da inflamação aguda,
porque ela é bem complexa, tá? A inflamação crônica ela é bem curtinha, tudo bem? Então, tudo que eu falar nas primeiras aulas aqui, tá? Vai ser sobre a inflamação aguda, que ela é muito complexa. A crônica é bem mais fácil, bem mais curtinha. Então, vamos lá para as diferenças. A inflamação aguda, ela tem duração relativamente curta, sendo de alguns minutos, horas ou poucos dias. Caramba, professor, poucos dias quanto? Eu tenho que ter um limite, professor, para entender quando uma inflamação aguda vira crônica. Então, geralmente, ó, presta atenção, geralmente, não é certo, tá? Vai depender da evolução e do tipo da patologia, mas na sua grande maioria, a inflamação aguda, ela dura 72 horas ou 3 dias, não é isso? 72 horas ou 3 dias, tá bom? Então, ela pode ser de algumas horas até isso. Passou esses 3 dias, essas 72 horas, se você não melhorar, se você continuar com aquele agente agressor, essa inflamação aguda se transformará em uma inflamação crônica, que eu vou dar a definição mais à frente, ok? A inflamação aguda, ela é caracterizada, já falei na aula de edema para vocês, vou enfatizar na aula de hoje também, tá? Sobre a presença disso aqui, ó, exudação de líquido e proteínas plasmáticas. Então, a inflamação aguda, para ser inflamação aguda, eu tenho que ter a presença de exudato, que é um líquido rico em proteínas plasmáticas. E eu tenho que ter lá também, nesse exudato, leucócitos, predominantemente esse daqui, ó, neutrófilos. Então, grave aí. Inflamação aguda. Para ser inflamação aguda, eu tenho que encontrar lá exudação, exudato, e leucócitos, principalmente neutrófilos. E anotem aí também macrófagos, neutrófilos e macrófagos, que aqui não está escrito, tá? Quem está com a apostilinha, quem imprimiu, escreve aí macrófagos, quem está na sua anotação, no caderno também, anota aí. Então, eu tenho que encontrar neutrófilos e macrófagos para ser inflamação aguda. A inflamação crônica agora, a diferença, ó, ele tem uma maior duração, ok? Geralmente, olha só o que eu vou falar, geralmente uma inflamação crônica, ela pode vir posteriormente uma inflamação aguda. Por que eu estou falando geralmente, não sempre? Porque o indivíduo ele pode gerar uma inflamação crônica, tá? Sem ter passado por uma inflamação aguda. Tá bom? Como as doenças respiratórias, como a asma, por exemplo. O indivíduo nasce asmático, uma doença genética, uma asma brônquica. O indivíduo já vai nascer, tá? Com uma doença crônica. Beleza? Então, o fenômeno que vai inflamatório ali é totalmente diferente do que eu citei anteriormente da aguda, tá bom? Então, ó, a duração é geralmente maior, ou seja, acima de 3 dias, lembra das 72 horas? Acima de 72 horas, durando, né, semanas, anos ou o resto da vida. Então, existem pessoas que têm inflamações cronificadas para o resto da vida, ok? Ó, ela está associada histologicamente com a presença de outras células, ó, totalmente diferentes das agudas, da inflamação aguda. Lá na aguda, eu falei que era neutrófilos e macrófagos. Aqui na inflamação crônica, a presença predominante é de linfócitos e macrófagos. O macrófago ali permanece, só quem entra em cena aqui, ó, são os linfócitos. Olha só que interessante, gente. Essa característica histológica já me diz que aquele indivíduo está com uma inflamação crônica. Ok? Outra característica ali presente da inflamação crônica é a proliferação de vasos sanguíneos próximo à lesão, próximo àquela região inflamada. Então, você vê muito vaso sanguíneo proliferando ali. E um tecido fibrosado, ou seja, rico em tecido conjuntivo. Então, você
já caracteriza ali que é uma inflamação crônica. Ok? Aqui nós temos um quadrinho esquematizado mostrando essas diferenças. A inflamação aguda, início rápido, duração curta. Inflamação crônica, duração maior, né? Durando dias, semanas, anos, até o resto da vida pode ser. Inflamação aguda, caracterizada pela exudação, né, de fluidos ricos em proteínas e migração de leucócitos. Na inflamação crônica, eu tenho presença de linfócitos e macrófagos e proliferação de vasos sanguíneos, fibrose, necrose tissular, ok? A inflamação termina quando o agente agressor é eliminado e os mediadores secretados são destruídos e ou dispersos. Aí sim a inflamação ela é dita terminada. Tudo bem? Então, aquilo que eu falei para vocês, eu vou dar início agora sobre a inflamação aguda, pois ela é muito mais complexa. Tá? Então, tudo que eu falar agora vai ser sobre inflamação aguda. Ok? Todo fenômeno que eu falar agora, ela é muito complexa. Tá? Olha só que ela é curta, lembra que eu falei? Dura poucas horas, até poucos dias. Olha quantos fenômenos vão ser presentes para gerar inflamação aguda. Tá? Eu falei para vocês que é uma estratégia do corpo da gente, para proteção. Tá? Então, primeiro fenômeno, tem que ter um estímulo, né? Que estímulo é esse, professor? Aquela listagem que eu mostrei para vocês. Fenômenos biológicos, fenômenos químicos, físicos, etc. Vão estar presentes, envolvidos, fenômenos vasculares. Eu vou falar muito de fatores vasculares presentes na inflamação. Fenômenos exudativos, a fagocitose e o quinto aqui, resultado da inflamação. Tá? Como é inflamação aguda, ela pode ser positiva, ou seja, vai ter a regeneração e a cicatrização, ou seja, a resposta inflamatória foi bem sucedida, foi curado o indivíduo. Ou essa resposta, esse resultado da inflamação, pode ser negativo. Quando ele é negativo, essa inflamação ela passa a se tornar crônica, que é o quê? Aquela inflamação que passou vários dias, como eu falei para vocês. Tudo bem? Dentro desses fenômenos que eu falei que eu vou citar para vocês, vamos começar falando dos fenômenos vasculares, onde os vasos sanguíneos estão intimamente, estritamente fazendo parte da inflamação. Olha só, vamos ver. Primeira coisa de fenômenos vasculares dentro da inflamação. Nós iremos observar alterações do calibre do vaso, tá? Que levam ao aumento do fluxo sanguíneo. Segundo, alterações estruturais na rede microvascular que permitem as proteínas plasmáticas e os leucócitos deixarem a circulação. Olha só como é importante os fatores, os fenômenos vasculares para o fenômeno da inflamação ocorrer satisfatoriamente. Terceiro, a imigração dos leucócitos, que é a saída dos leucócitos, né, da microcirculação e seu acúmulo no local de lesão. Gente, preste atenção. Vocês têm que ter uma visão microscópica, sempre. Por isso que eu chamei muita atenção na aula de anatomia, tá? Sobre as nomenclaturas de vênulas e arteríolas, pois elas se encontram lá formando uma rede microcirculatória, que é ali que vai ocorrer a maior parte da inflamação, porque a saída essa emigração, a saída desses leucócitos ocorre lá e do plasma sanguíneo para formar o edema e o exudato que eu vou falar para vocês, tá bom? Então tem que ter essa visão microscópica. Aí, quais seriam essas alterações que foi listado ali, né? Listei três fatores de fenômenos vasculares, tá? Então, quem seriam essas alterações no fluxo e calibre vascular? Já citei ele anteriormente, tá? Já está aqui, ó. Primeiro,
Após uma vasoconstricção, que já é uma alteração vascular, do calibre vascular, tá? Surge uma vasodilatação. Então, vasoconstricção é uma diminuição do diâmetro do vaso, depois ele faz ao contrário, aumenta o diâmetro, a média do diâmetro do vaso. Tá? Com isso, ocorre aumento do fluxo sanguíneo, causa, né, o calor e o rubor, como eu mostrei para vocês nos primeiros slides. Segundo, alentecimento da circulação por aumento da permeabilidade da rede microvascular com saída de líquido rico em proteínas para os tecidos. Falei dessas alterações lá na aula de distúrbios circulatórios, né? Se eu tenho um trombo, se eu tenho um êmbolo, se eu tenho uma placa de ateroma, tá? Tô dando exemplos assim, tá? Ou alguma bactéria, algum vírus, ocasionou alguma lesão no endotélio vascular, esses fatores irão ocasionar uma lentidão. Esse alentecimento significa uma lentidão, tá, da circulação sanguínea. Com isso, devido a esse alentecimento, tá, essa lentidão do fluxo sanguíneo, ele é devido à alta permeabilidade vascular. Eu vou lembrar para vocês que é permeabilidade vascular. Toda aula sempre estou enfatizando para vocês ficarem incutidos na cuca de vocês. Lembra do endotélio? Aquele epitélio que reverte os vasos? Eu falei que eles eram justapostos, bem coladinho um no outro. Quando tem alguma alteração, algum distúrbio na vasculação, eles tendem a se separar, aumentando a permeabilidade, ou seja, permitindo a saída de plasma, do líquido plasmático, rico em proteína, para o tecido adjacente, ou seja, o tecido próximo ao vaso ali inflamado. Gerando o quê? Um fenômeno que nós chamamos de exudato, que é o plasma que saiu de dentro do vaso, rico em proteína. Eu não vou chamar de plasma, mas aquela substância que estava dentro do vaso saiu. Dentro do vaso ele é plasma, saiu não é mais plasma, é exudato, tá? Que gera o edema, que nós já falamos sobre ele, que é o líquido intersticial. Ok? Olha aqui essa imagem mostrando tudo isso que eu falei, resumindo. Aqui eu tenho uma microcirculação, esquematizada aqui normal, e embaixo eu tenho uma microcirculação de inflamado. Ok? Olha só que legal. Eu tenho aqui fora células, tá, de defesa presente lá, células que fazem parte do tecido conjuntivo lá fora, lá no tecido conjuntivo. De um lado, aqui em vermelhinho, eu tenho a arteríola. Do outro lado, em azulzinho, eu tenho a vênula. E no meio aqui eu tenho os capilares sanguíneos. Lembrando que o nosso sistema circulatório é um sistema fechado, né? Então ele não se abre. E é aqui nesse local que tem as trocas, né, de nutrientes, dos gases com o tecido. Ok? Aqui está normalzinho. Agora olha para baixo. Está igual a imagem? Não está, né? Você vê que o diâmetro, o calibre, está aumentado nesse esquema de baixo, porque é o tecido que está inflamado, tá? Uma microcirculação que está inflamada. Olha o número de células aqui fora, do tecido conjuntivo. Está igual lá em cima? Também não está. Está mais numeroso, porque houve a migração, a saída dos leucócitos, principalmente quem, que eu falei para vocês, para caracterizar uma inflamação aguda, neutrófilos, por isso que chamou aqui, os neutrófilos são os primeiros leucócitos, as primeiras células da inflamação aguda a aparecer na inflamação, tá? Então, só por curiosidade, se você está com alguma inflamação no seu corpo, passando mal, você vai ao médico, o médico pede um exame, tá? Se tem 1 dia, 2 dias, tá? Você vai, o médico passa o exame de hemograma completo. Você vai lá no laboratório, faz o exame. Quando você vai pegar o resultado, está lá no seu hemograma completo contagens totais de leucócitos ou leucograma total. Você vai ver lá o número de leucócitos, vai estar altíssimo. Opa, inflamação, tá? Nós chamamos de leucocitose.
que é o número aumentado de leucócitos. E quando você vai para a contagem de neutrófilos, está alta. Caramba, olha lá. Neutrófilo alto. Claro que o médico vai correlacionar com as outras células que estão presentes ali. Mas vamos dizer que só seus neutrófilos estão altos. É um exemplo que estou dando, tá? Só os neutrófilos estão altos. Opa! Ele vai falar, isso é uma inflamação aguda. Você teve... Tá acontecendo há pouco tempo. Tá? Aí, geralmente, eles pegam o exame bem depois, né? Então, ou você está internado. Se você estiver internado, o médico quer para ontem o exame, tá? Aí te coletou o sangue do paciente que está lá, acamado, foi para o laboratório, poucas horas já está pronto. Opa, o cara está com uma inflamação aguda ali. O neutrófilo dele está altíssimo. E geralmente, preste atenção, ó, geralmente, não é sempre, mas geralmente, quando o seu neutrófilo está alto, você tem uma infecção bacteriana, tá? Então, pode ir lá ver que esse indivíduo está com alguma bactéria ocasionando a doença, a inflamação no indivíduo. Geralmente, tá? Mas o médico, ele faz toda aquela... Ele junta tudo, quebra-cabeça. Ele vai ver o sintoma, né? Vai ver tudo, né? Vai ver a contagem de células, se só o neutrófilo está aumentado, etc. Tá ok? Então, voltando para o esqueminha aqui, ó, número de células aumentado de lá, porque emigrou. Tá? Foi lá para o tecido conjuntivo. E o calibre, meus amores, ó, uma vasodilatação da arteríola, uma vasodilatação das vênulas e dos capilares. Ok? Ocasionando o quê? Aquela permeabilidade. Aumentou a permeabilidade, que é o quê? O endotélio se separou e saiu, né? Permitiu a saída dos leucócitos, no caso dos neutrófilos, e aquele líquido, né? Que lá dentro era o quê? Plasma, e foi para o tecido conjuntivo, passou a ser chamado de exudato. Tudo bem? Bem explicativo esse esquema aí. Aqui é um esquema, não é esquema, isso aqui é um corte histológico real, né? Um histopatológico que nós chamamos, tá? Eu tenho um local aqui de capilar sanguíneo, tá? Aonde eu tenho as células aqui, ó, o núcleo das células endoteliais, ó, o titio tá aqui, ó, com a seta mostrando, que é aquela camada que forma os vasos, né? Aqui eu estou mostrando quem? As hemácias, ó, os glóbulos vermelhos, bonitinho, tá? Como eu identifico nessa imagem se é uma inflamação aguda ou crônica? Essa imagem ela está muito legal. Por quê? Lembra que eu falei que eu tenho que ter número de leucócitos fora do vaso aumentado? Eu não estou vendo aqui nessa imagem, tá? Mas eu vejo uma outra coisa que caracteriza a inflamação aguda, tá? Que é essa nuvenzinha aqui, ó. No computador de vocês, não sei se no celular vai dar para ver, onde estou passando a seta aqui, ó. Essa nuvem aqui, tá? Ela é uma nuvem proteica, é uma proteína, onde o corte histológico, quando eu faço o processamento histológico, ele fica assim, ó, onde eu coloco os corantes, né? Geralmente é hematoxilina e eosina, e fica essa nuvenzinha aqui, ó, que é a presença de proteínas que saíram daqui de dentro. Então, isso aqui é a presença que nós chamamos de exudato, que é a presença do líquido aqui fora, que é característico da inflamação aguda. Ah, professor, então eu posso chamar esse local aqui, dar o diagnóstico de uma inflamação aguda? Sim, mesmo você não vendo o neutrófilo, tá? Às vezes é a região que você pegou, não pegou uma região rica em neutrófilos, leucócitos, mas você pegou o exudato, ó. Então é inflamação aguda. Ah, professor, se fosse crônica, não teria essa nuvem? Não. Com certeza não teria. Sabe o que me faz pensar aqui nessa imagem? Que aqui pode ser, sabe o quê? O final, pode ser o final da inflamação aguda, onde eu já tive a perda, a reabsorção dos neutrófilos e ainda está aqui, ainda presente, o exudato. Porém,
Quando some tudo, eu não vejo mais neutrófilo e não vejo mais o exudato, já não é mais inflamação aguda, é inflamação crônica. Ok? Então vamos aqui. Outra alteração que eu falei para vocês nos vasos é o aumento da permeabilidade vascular para gerar o extravasamento lá do líquido e ajudar na saída dos leucócitos. A vasodilatação e o aumento do fluxo sanguíneo, ele ocasiona uma hiperemia local, tá? Fica bem o quê? Avermelhado, né? Ruborizado. Então, elevam a pressão hidrostática. Olha só esse nome bonito, já falei para vocês na aula sobre alterações circulatórias. Então, vai elevar a pressão hidrostática intravascular, resultando em maior filtração de líquido dos capilares e diminuindo a pressão colóide-osmótica, tá? Eu falei na aula sobre distúrbios circulatórios, sobre diferença entre pressão hidrostática e colóide-osmótica. Eu gosto sempre de revisar esses conceitos, porque sempre o aluno tem aquela dúvida, tá? Então, quem é a pressão hidrostática, professor? É a pressão da parte líquida do plasma sobre o endotélio, sobre a parede vascular. Ah, professor, então a pressão colóide-osmótica, eu lembrei o que é, professor. É a pressão da parte proteica, né, daqueles outros elementos que estão presentes no plasma sobre a parede vascular. Isso aí, tá? Então, a pressão colóide-osmótica, ela diminui nesse caso e a pressão hidrostática aumenta. A pressão dessa parte líquida do plasma é muito alta, fazendo que ocorra a permeabilidade vascular. O endotélio ele começa a se separar, permitindo a passagem desse líquido rico em proteínas para o tecido adjacente, ou seja, o tecido próximo à inflamação. Aqui, novamente, o esquema semelhante ao que eu mostrei anteriormente, só que agora vamos falar das pressões hidrostática e colóide-osmótica, tá? Então, temos aqui, ó, para formar o tal do exudato, que o professor tanto fala. O que é o exudato? É o líquido que está aqui fora, ó. Beleza? Lembra que lá dentro eu chamo de plasma. Dentro do vaso sanguíneo é plasma. Veio aqui para fora, exudato, o edema. Gera o edema, que é o exudato. Tá? Que é o quê? Exudato, líquido rico em proteínas. No slide mais à frente vai ter de novo esse nome. Tudo bem? Então, em cima aqui, ó, eu tenho uma microcirculação normal. Embaixo eu tenho um esquema de uma microcirculação com uma inflamação aguda. Novamente, a primeira coisa que chama a atenção para a gente é o calibre dos vasos. Ó. Tá? Em cima aqui eu tenho normal, embaixo eu já tenho vasodilatação. Beleza? Tudo bem? Agora, observe aqui as setas, tá? As setas. Opa, vamos aqui para a nossa cola. Quem é a seta vermelha? Ela está nos designando a pressão hidrostática. E a seta verdinha é a pressão colóide-osmótica. Então, vamos lá para o tecido normal, para a microcirculação normal. De um lado, eu falei que em vermelhinho é a arteríola. Do outro lado, são as vênulas. No meiozinho, são os capilares. Vamos para a seta vermelha, lá do lado da arteríola. Ela é uma seta que está mostrando que eu tenho uma pressão alta, hidrostática, aqui no lado da arteríola, e eu tenho uma pressão baixa, colóide-osmótica, no lado da arteríola. Beleza, né? Tranquilo até aí? Vamos para a vênula. Isso é normal, normal. No lado da vênula, ocorre ao contrário. A pressão colóide-osmótica é maior do que a pressão hidrostática. Tudo bem? Isso agora aqui nos capilares sanguíneos. A pressão hidrostática é maior do que
a colóide osmótica, mas elas quase se equivalem. Vamos dizer que elas se equivalem aqui, tá? Na região de capilar. Agora vamos para o tecido inflamado, gente. Vai modificar totalmente essa característica. No tecido inflamado, a arteríola vai estar dilatada, lembra? A pressão hidrostática é muito alta, muito mais alta. A pressão colóide-osmótica ela gera diminuída, fica menor ainda. Esse aumento da pressão hidrostática, ó, comparado com o normal, ó, ele é aumentado aqui, mas está muito mais alta. Ela vai favorecer o quê? A permeabilidade vascular, que é aquela separação do endotélio para a saída do plasma sanguíneo para o tecido adjacente, ocasionando o exudato. Vamos para o outro lado, ó, as vênulas. Olha como que era lá, hein? No normal. Desse lado aqui, das vênulas, a pressão colóide-osmótica era maior que a hidrostática. Aqui, nesse esquema da vênula inflamada, a pressão hidrostática continua maior. Olha só. E a colóide osmótica diminui. Isso também aparece, né, essa característica lá nos capilares, então ocasionando o quê? Sempre a permeabilidade desses vasos, impulsionando o líquido dali de dentro para fora do vaso, ocasionando o que nós chamamos de exudato ou transudato. Aí vai depender da quantidade de proteínas nesse líquido presente lá. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre exudato e transudato no próximo slide. Tá bom? Bem explicativo aí, tá? Espero que não tenham dúvida nesse esquema. Aqui nesse slide, mostrando para vocês a diferença entre exudato e transudato. Ok? Ó, exudato ocorre quando se tem um extravasamento tanto de líquido como de outras substâncias ricos em proteínas e glicídios. Glicídios são açúcares. Então, o exudato ele é um líquido muito rico em proteínas e glicídios. O transudato ele é o extravasamento também de líquido, porém com uma quantidade menor de proteínas. Tá bom? Ah, professor, os dois geram o edema, que é o líquido intersticial? Sim. Foi para o tecido edema. Mas só que esse edema pode ser rico em exudato ou transudato. Exudato, líquido rico em proteínas e glicídios. Transudato, líquido pobre em proteínas, com poucas proteínas. Tudo bem? Nesse esquema aqui, ó, mostram como que ocorre a saída desse exudato ou transudato. Tá? Aqui em cima eu tenho o vaso normal, o endotélio bonitinho, o plasma lá dentro com as proteínas plasmáticas, tudo totalmente bonitinho. No transudato, olha o que ocorre, ó. Eu vou ter um maior aumento, lembra daquela pressão hidrostática? Uma menor da colóide osmótica. Isso já muda a característica, a arquitetura do meu endotélio. Ele já começa a se separar, ó, o endotélio. Então, ele já permite a saída de líquido. Só que a abertura, a permeabilidade não é tão alta nesse caso. E faz que o líquido que saia seja um líquido pobre em proteínas. Então, é um transudato que vai estar presente aqui nesse tecido. Agora, aqui no exudato, a pressão alta, hidrostática, uma pressão baixa, colóide osmótica. Porém, a arquitetura do endotélio vai ser totalmente diferente. Ela vai se tornar muito mais permeável, elas vão se separar mais, permitindo um fluxo maior de plasma daqui de dentro para o interstício, né? E ele vai, consequentemente, levar muita proteína. Então, ocasionando a presença de um líquido rico em proteínas. Por isso o nome é chamado de exudato. Olha como é bem diferente aqui, ó, tá? A permeabilidade desse esquema aqui de baixo comparando com esse aqui de cima. Ok? Gente, olha só, isso aqui é um histopatológico maravilhoso. Esse aqui mostrando um tecido rico em exudato. Toda essa nuvem aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse, ó, bem coradinho, lilás, tá? É um exudato.
ou seja, material rico em proteínas. Ah, professor, essas células aqui, esse monte de bolinha aqui. Essas bolinhas aqui, gente, são o que nós chamamos de infiltrado inflamatório. São todas as leucócitos, principalmente os neutrófilos, que eu falei para vocês, que vão para o local da inflamação. Tá? O que não apareceu naquela imagem anterior, né, de histopatológico, onde eu só tinha visto lá aquela nuvem, aqui eu já mostro as células, muitas células, onde tem muitas células, muito infiltrado inflamatório, e a presença, né, do exudato, que é essa nuvem rica em proteína, tá? Característico de inflamação aguda, gente. Ó, o exudato está escrito aqui, é a marca da inflamação aguda. Ok? Acúmulo de leucócitos, tá? Vamos falar sobre ele, que é importantíssimo. É também, ó, um dos eventos mais importantes na inflamação. As células sanguíneas vão passar através do endotélio vascular, através das paredes dos capilares, até o lugar onde houve o estímulo inflamatório, por um processo conhecido como diapedese. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Diapedese, ele é nada mais, nada menos do que a emigração, ou seja, a saída dos leucócitos do vaso para o tecido conjuntivo, ou seja, para o local da inflamação, da infecção, melhor dizendo. Tá? Tá aqui. Diapedese significa isso. Olha aqui o esqueminha mostrando. Ó. Eu tenho um vaso sanguíneo aqui com endotélio, né? As células endoteliais. Esse endotélio está permeável, ó, porque aqui está aberto, né? Para estar, né? Está abertinho. Vai começar a sair líquido e vai sair, consequentemente, quem? As células brancas, os leucócitos. Quando ela faz isso aqui, essa emigração ou migração, né? É chamado de diapedese, tá? Então, vários fatores fazem, né? É um efeito em cascata, são várias situações para que ocorra a diapedese, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês passo a passo dessa diapedese, tá bom? Aqui, a grosso modo, tá? Falando rapidamente, resumidamente, vai ocorrer uma vasodilatação. Com isso, os vasos ficam permeáveis, vai sair o exudato ou transudato, ó, essas gotículas aqui mostrando, ó, fluido, né? Vai gerar edema, né, no intestino aqui fora. O fluxo sanguíneo diminui aqui, ele aumenta, mas depois diminui aqui próximo à saída da infecção. Vai acontecer aquele alenteciamento. Os leucócitos, eles tendem a passar no centro do vaso. Nesse caso aqui, ele sai do centro do vaso e vai para a periferia e começam a rolar próximo ao endotélio. E aonde tiver aberturinha, eles vão tender o quê? A sair para o local da infecção. Ok? Junto com isso, vai ocorrer os sinais cardeais que o Titio falou já para vocês. Vai ocorrer o calor, o rubor, o edema, a dor, tá? O edema aqui, no caso, é o tumor, tá? A lesão. Pode ser a ferida ou não. Tudo bem? Todos esses fatores ocorrendo concomitantemente, ou seja, junto. Ok? Funções dos leucócitos na inflamação. Ingerir agentes ofensivos, destruição de bactérias, na sua grande maioria, tá? Não é só bactérias, mas outros micro-organismos. Geralmente, as bactérias é a vedete nesses casos. Degradação do tecido necrótico, lembra que vai ter morte celular, tanto nossa quanto das bactérias. Tá? Degradação de corpos estranhos. Podem prolongar a inflamação, nossos leucócitos. Podem induzir lesão tecidual, olha só, isso aqui é importantíssimo, gente. Ó, por liberação de enzimas, mediadores químicos e radicais tóxicos de oxigênio, que é aquele Eros que eu já falei para vocês, que é chamado de espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, o nosso sistema imunológico, nosso leucócito, ele próprio pode destruir nosso tecido. Mas só que geralmente isso ocorre, tá, gente? Porque ele tem que destruir os micro-organismos, as bactérias, os vírus, os protozoários. Geralmente ocorre destruição do nosso tecido. Só que é uma coisa controlada. Agora eu parto para aqueles indivíduos que eu já falei para vocês, que são os autoimunes, né? No indivíduo autoimune, essa resposta, né,
inflamatório, eu falei para vocês que é exacerbada, exagerada. Acaba o quê? Ocasionando muita lesão tecidual. Tá? Isso é ruim. Então, o indivíduo ele sofre muito com essas lesões, tá? E é muito difícil de tratar, como é o caso do lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune que afeta sistemicamente o corpo humano, tá bom? Aqui mostrando para vocês, né? Eu pulei esse slide, ele pulou, tá? É um histopatológico onde eu tenho um capilar sanguíneo, tá? Um endotélio, que é essas células achatadinhas, ela está aqui, achatadinhas. Eu tenho lá dentro o plasma, está dentro do vaso, lembrando, é plasma. Quando é fora é exudato, tá? Então aqui dentro é plasma. Os leucócitos lá dentro, beleza? Porém, ó, eu vejo ele aqui, ó, na periferia do vaso. E tá tudo aqui fora, ó, isso aqui fora, gente, ó, são leucócitos que saíram de dentro do vaso, já fez a diapedese, rolaram bonitinho lá, fizeram o rolamento e foram para o tecido adjacente. Olha como é interessante, bonito dentro da histologia, né, do histopatológico, para ver um local com inflamação aguda e mostrando todo esse processo, a dinâmica das células. Muito bonito, tá, gente? Vamos falar agora da função desses leucócitos. Eu já falei, né, que os leucócitos, juntamente com os macrófagos, são os primeiros a surgirem na inflamação aguda. Mas eu vou falar da função de cada um deles rapidamente, de todos os leucócitos, não só dos neutrófilos, tá? Vou falar aqui. Então, ó, só para lembrar, os neutrófilos surgem no estado inicial de quase todas as reações inflamatórias, tá? Agudas. Por isso que eu falei, ó, quase todos, porque ele vai ter algumas exceçõezinhas, tá? Ó, aquilo que eu chamei a atenção, especialmente infecções bacterianas. Então, se eu tiver neutrófilo aumentado, geralmente é bactéria. E geralmente é o local que vai estar presente no pus. Se você fizer uma punção do pus, ou retirar e botar numa lâmina e olhar no microscópio, o que você vai ver no pus? Líquido, que é o exudato, tá? Neutrófilos mortos e bactérias mortas. O pus é isso. Ok? Características do neutrófilo. Ele é o primeiro a aparecer, né? Então ele aparece rápido. Da mesma forma que ele aparece rápido, ele desaparece rapidamente. Como ele desaparece, professor? Por aquela morte programada que eu dei aula para vocês na aula passada. Que morte programada era? A apoptose. Eles entram em apoptose. Morrem, literalmente morrem. Ah, vai ficar os fragmentos perambulando lá à toa? Não, vai vir, tá? Os macrófagos vai fazer limpeza, vai fagocitar esses neutrófilos que morreram. Qual a função dos neutrófilos? Lembra que eu falei que ele faz fagocitose igual ao macrófago? Então ele faz fagocitose. Como ele é muito pequenininho, ele é chamado de micrófago. Olha só, grava o nome, não vai confundir com o outro não. Micrófago. Também pode ser chamado de neutrófilos. Micrófago faz fagocitose. Macrófago é uma célula macro, maior, que faz fagocitose também. Tá bom? Só para ver a diferença entre as duas células. Monócito, segundo tipo celular, segundo tipo de leucócitos, são mais resistentes, pode sobreviver várias semanas, proveniente do sangue. Lembra que no sangue lá ele é monócito, tá? Podem multiplicar-se no tecido e se transformar lá no macrófago. Lembra que eu falei? Quando o monócito sai do sangue, ele vira um macrófago, tá bom? Que é aquela célula gigante, grande, por isso que é chamada de macrófago, e faz fagocitose. Aqui, ó, a função. Fazem fagocitose. Ok? Esse monócito ele também pode se transformar em outras células, tá? Tá aqui, ó. Células epitelioides e fibroblastos, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma distensão sanguínea numa lâmina. Você pinga uma gotinha de sangue lá na lâmina, faz a distensão sanguínea e vai olhar no microscópio. Essas bolinhas aqui, ó, meia vermelhinha clara, são os glóbulos vermelhos, hemácias. Olha o tamanho
dos glóbulos brancos, do leucócito para as hemácias. Bem grande, né? Então, isso aqui é um monócito, tá bom? Na imagem, ok? Ah, professor, que coisinha é isso aqui, esses fragmentozinhos aqui? Sabe o que é isso aqui? São as plaquetas. Ah. Lembra que eu dei aula, eu falei que as plaquetas fazem parte lá do sangue? Vão participar da coagulação sanguínea? Estão aqui, tá? Linfócitos surgem tardiamente e podem persistir por meses. Lembra que o Titio falou que existem 2 tipos de linfócitos? Linfócitos B, linfócitos T. Os linfócitos B secretam anticorpos. Os linfócitos T secretam outras substâncias, chamadas de mediadores químicos. Eu falei para vocês que os linfócitos B de bola, quando eles saem do sangue, vão para o tecido, eles se transformam em outra célula, que é chamada de plasmócitos. Então, só para gravar, quem são os plasmócitos? É um linfócito B que saiu do sangue e está no tecido conjuntivo. Ah, ele produz anticorpos também? Produz. Tá lá, produz anticorpos. Tudo bem? Ó, os linfócitos, na inflamação aguda, gravem isso aí, tá? Na inflamação aguda, eles estão presentes na periferia do foco inflamatório, tá bom? Aqui, ó, outra distensão sanguínea mostrando o linfócito, ó o núcleo dela, ó, é bem grandão, pega quase toda a célula, ok? O neutrófilo, que é a primeira a aparecer, ela como é bem diferente, ó. Nós que trabalhamos em laboratório, né, patologia clínica, biólogos, entre outros, biomédicos, a análise é feita pela forma, né, dos núcleos dessas células. Olha como é diferente o linfócito do neutrófilo. O neutrófilo, ele é polimorfo nuclear. Ó. Lembra do polimorfo? Vários núcleos, várias formas de núcleos, né, dessas células. Ok? Então, presta atenção. Virou caldo de cara aí no chão, esse lerdo. Uhum. Poxa, João, como a gente tá falando, tá acabando. Calma aí. Mas você toma mais. Joelho? Tá vermelho vivo. Tá doendo? Não mexe? Inflamação, vai gerar. Não, o problema não é isso não. Tem uma cartela, você tá com... Ah, Vanessa, você assim mesmo é dor, Vanessa. Não quebrou nada, não. Pô, Sei não, hein? Só foi essa? Mas sabe o que é isso? Castigo, eu tô falando pra parar. Quem foi mexer naquele banco ali, João?